No episódio anterior, estávamos falando sobre o resgate de André Luiz. E André foi resgatado depois de participar de muitos anos ali naquela região umbralina. Ele foi resgatado pelo espírito de luz chamado Clarencio. E ele continua. Nós também continuamos pedindo que vocês cliquem no gostei, que se inscreva no canal, que compartilhe, que participe conosco, conversando, comentando, dando as suas opiniões. A gente fica muito feliz com isso. Muito bem, André Luiz então foi transportado para uma instância no plano superior, no plano espiritual, um lugar superior à Terra, melhor do que a Terra. É como se fosse uma colônia, e essa colônia ela existe para tratar, para organizar e preparar espíritos que desencarnam e que vão para lá se preparando para retornar aqui na Terra. Ele foi transportado à maneira de um ferido, de um doente comum. Logo, logo, ele observou um quadro confortante que se desdobrava à frente dele. Ele estava naquela região de lodo, de pântano, região muito ruim, e de repente ele fez uma prece e ele foi resgatado. O espírito protetor, Clarencio, buscou e levou para essa instância chamada Nosso Lar. Clarencio, aquele seu protetor e que trabalhou no seu resgate, apoiava num cajado, segundo André, era uma substância luminosa que deteve-se à frente de uma grande porta encravada em altos muros. Então, para entrar lá em Nosso Lar, a equipe, Clarencio, mais 2 ajudantes, carregando André, parou ali naquela porta para entrar. E segundo André, aquele muro estava coberto de trepadeiras floridas, graciosas. Era uma muralha. Aí as pessoas perguntam assim, poxa, mas então no plano espiritual é igual à Terra? É igual, não muda. O que muda é a consistência material. Outra dimensão, outros níveis da matéria, outra consistência da matéria. Então eles pararam ali na entrada, naquela muralha, uma porta muito grande, fez uma longa abertura e eles entraram silenciosamente naquele local. Ao longe, ele presenciou um foco de luz que dava a ideia de um pôr do sol em tardes de primavera. Olha, gente, no plano espiritual também tem sol, né? À medida que eles caminhavam, ele conseguia identificar construções situadas em extensos jardins. Então é uma cidade, era uma cidade. Inclusive essa cidade tem até plantas dela, né? Essa cidade ela tem todo o equipamento, toda a infraestrutura de uma cidade natural aqui na Terra. Ao sinal de Clarencio, aqueles 2 condutores que estavam carregando André Luiz depuseram devagarinho aquela maca improvisada no lugar. Aos olhos de André surgiu então a porta acolhedora de um edifício branco, como se fosse um hospital aqui da Terra. É claro, né, gente, que quando André Luiz vai explicar e mostrar o que ele encontrou lá no plano espiritual, ele tem que fazer um paralelo, uma relação com as coisas aqui da Terra, porque senão a gente não entende, não é? Aqueles 2 jovens, né, estavam com a túnica como se fosse um linho branco, acorreram ali ao chamado do benfeitor e quando me acomodava num leito de emergência para que me conduzisse cuidadosamente ao interior. E ele ouviu
o generoso ancião recomendar. Esse generoso ancião é o Clarencio, né? Que recuperou, que pegou André no umbral. E disse assim para eles, para esses dois colaboradores: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperem agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Ele foi recebido e levado para um pavilhão. Observa, gente, que ali tem amanhã cedo, tem noite, tem tudo que aqui da Terra tem. Afinal, é uma colônia ligada ao planeta Terra. Então ainda mantém os mesmos cuidados, as mesmas particularidades que o planeta Terra tem. André olhou com gratidão, né, de ver aquilo, porque ele foi resgatado e foi conduzido a um confortável aposento, muito amplo, segundo ele era uma sala muito grande, muito ricamente mobiliado, e ele ficou deitado num leito acolhedor, como se fosse um hospital. Ora, isso nos explica muitas coisas, porque até então a gente acha que os espíritos, as almas, quando saem daqui da Terra, vão ficar nas nuvens, vai ficar sem fazer nada. Não é assim, né? Tudo continua da mesma forma. Então esses enfermeiros, né, que estavam ali, André resolveu, depois de ficar um pouco hesitante, perguntou: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo eu me encontro. André estava preocupado. Me explica, eu estou no outro mundo, me explica que mundo que eu me encontro. De que estrela vocês vêm? Vocês vieram? Agora essa luz confortadora e brilhante que aparece aqui, tudo diferente da Terra, me explique isso. Né? Aí André disse que um deles colocou a mão na testa dele, deu um afago carinhoso, né? E disse assim: olha, André, nós estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o Sol que nos ilumina nesse momento é o mesmo Sol que nos vivificava no corpo físico. Aqui, André, entretanto, a nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos na Terra é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal, quando encarnados. Nosso Sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Ora, às vezes as pessoas ficam aqui na Terra, nós ficamos aqui e nós esquecemos de olhar o Sol, de ver a natureza, né? André, para que ouviu aquilo, ele ficou meio que absorvido em uma onda de um infinito respeito. Fixou aquela luz branda que invadiu o quarto através da janela, e ele ficou meio perdido nas profundas cogitações. André ainda diz assim que nunca tinha fixado o Sol, nunca pensou no Sol quando ele estava aqui na Terra. Ele nunca pensou nessa fonte de energia, porque a Terra existe graças ao Sol. O Sol é que faz movimentar tudo, as energias que nós temos. Né? E André viu tudo aquilo. Né? Ele disse que se assemelhava a um cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Aquela conversa trivial, comum ali, ele já abriu os olhos porque ele viu o Sol. Olha que detalhe, a sensibilidade do espírito é diferente, né, gente? Nesse momento, eles serviram para ele um caldo reconfortante, seguido de água, uma água muito fresca. E ele disse que aquilo lá parece que era portadora de fluidos, de outras coisas, diferente da nossa. Mas tem comida no plano
espiritual. Tem água, como eu disse, o André Luiz está nos passando os detalhes, porque as pessoas acham que quando desencarna vai encontrar outra coisa. Não, vai encontrar a mesma coisa, em outras dimensões, com outras percepções. André ainda diz aquela reduzida porção de líquido que ele comeu, alimentou, reanimava ele inesperadamente. Parece que dava uma nova força para ele. Ele não saberia dizer que espécie de sopa que era aquela, que alimentação sedativa, que remédio salutar. Novas energias, então, amparavam ele. Profundas comoções vibraram no seu interior. A gente está acostumado com as coisas da matéria. Isso que André está nos dizendo são coisas quintessenciadas, numa quintessência mais pura. Então ele estava muito emocionado, mas outras emoções estavam reservadas para daqui a pouco, André fala. Mal ele tinha saído daquela surpresa, né, de ter tomado aquela sopa, aquele caldo, começou uma melodia, uma música adentrou aquele quarto, parecendo uma suave colmeia de sons a caminho de esferas superiores. Gente, o que a gente observa é que na descrição de André tem uma certa dificuldade, porque às vezes não encontra palavras para explicar detalhadamente como é lá. Porque a gente está acostumado com as coisas da terra. Então ele diz que essa música veio parecendo uma divina melodia, que não tem como explicar, né? Ele explicou assim: aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam o coração dele de uma forma que ele nunca tinha experimentado, né? Aí o amigo um dos amigos que tinha recuperado ele ali naquela maca, falou para ele assim: André, é chegado o momento do crepúsculo em nosso lar, está anoitecendo, né? Nessa hora, em todos os núcleos dessa coluna de trabalho consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria, porque existe um governador daquela colônia. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despedia-se atencioso e saía. Agora, fique em paz, André, voltarei logo após a oração. André ficou empolgado, né? Eles iam participar daquela oração no final da tarde. Ele ficou ansioso e perguntou: olha, será que eu posso acompanhar vocês? Ficou meio, ele fez uma pergunta meio suplicante. Aí o orientador, o enfermeiro que recolheu ele, disse: André, você ainda está fraco. Todavia, se você estiver disposto, se você se sentir disposto, você é que sabe. Aí, logo ele se ergueu da cama, levantou com uma certa dificuldade, porque ele foi resgatado do umbral há pouco tempo, né? Agarrei ao braço de um daqueles companheiros que estava ali e chegou e saiu andando a um enorme salão onde numerosa assembleia meditava em silêncio, num recolhimento profundo. Daquela abóboda cheia de claridade brilhante, olha que sempre André mostra uma claridade, uma luz, que nós não temos essa condição de entender aqui agora, aqui na Terra. E ele diz que desprendia daquela abóboda, daquele cômodo que ele estava, algumas guirlandas, algumas pétalas de guirlandas, de flores, que vinham do teto e iam caindo. Imagine a beleza disso, formando radiosos símbolos de uma espiritualidade superior. André ainda dizia assim:
parece que ninguém dava conta da presença dele, ninguém dava bola para ele. Ele era mais um. Mal dissimulava a surpresa que ele estava. Ele estava muito surpreso de ver aquela beleza, aquela maravilha. Todos aqueles circunstantes ali, atentos, pareciam aguardar alguma coisa, segundo André. Ele fazia muita pergunta para ele mesmo, porque era uma experiência nova para ele. Ele notou que lá no fundo tinha uma tela gigantesca. Gente, olha só, esse livro foi escrito em 1942, 40 e poucos. Naquela época não existia nem TV. Não existia TV na época. A TV chegou no Brasil em 1950. E ele veio explicar que apareceu uma tela gigantesca, como se fosse uma TV, um cinema, né? E era um prodigioso quadro de luz férica, obedecendo a processos adiantados da televisão. A televisão já existia em outros países, o Brasil não tinha chegado ainda. Surgiu um cenário de um templo maravilhoso, segundo André. Hoje nós temos até a holografia, né, que é a imagem tridimensional que um projetor pode se projetar. Então André falou dessa TV, não é bem TV, é uma tela, né? Aí, e num lugar de destaque estava um ancião coroado de luz, fixava o alto, em atitude de prece, envergando uma túnica branca com irradiações resplandecentes. E inferiormente, ali na plateia, tinha em torno de 72 entidades, inclusive André. Ele ficou surpreendido e reparou que Clarencio, o seu orientador, o seu anjo da guarda, né, o seu protetor, estava participando da assembleia entre os que cercavam esse velhinho refulgente que apareceu lá na frente. Nisso ele, junto com o enfermeiro ali, diz ele que até apertou um pouquinho o braço do enfermeiro, meio que surpreso. O enfermeiro falou: André, fique tranquilo, conserve tranquilo. Todas as residências e instituições aqui de nosso lar estão orando com o governador nesse momento, por meio da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Ora, meus caros, naquela época a internet no plano espiritual lá em nosso lar era muito diferente da nossa, né? Às vezes a gente conversa hoje que está muito avançado aqui, mas lá, como ele diz, audição e visão à distância. Hoje tem isso, mas através das ondas da internet, né? Mal terminou aquelas explicações, né? As 72 entidades que estavam ali começaram a cantar um hino harmonioso, repleto de uma beleza indefinível, segundo André. E a fisionomia de Clarencio, no círculo daqueles, ele estava próximo daqueles veneráveis companheiros, figurou-se tocada com muita luz, porque Clarencio era um espírito muito iluminado. O cântico celeste constituía-se de notas angélicas, de sublimado reconhecimento. É difícil a gente entender isso em detalhe quando a gente lê André Luiz, mas ele tenta passar para a gente o que realmente ele encontrou de lá. E a gente faz uma ideia do que é. E aí a gente pensa assim, dá uma vontade de ir para lá. Só que tem um detalhe, né? Nós temos que cumprir a nossa função aqui. Quem sabe, quando nós desencarnarmos, possamos adentrar um mundo como esse, né? Então André ficou ali, ouvindo aquela música, aquele concerto inimaginável para nós, né? E foi uma chuva de flores azuis que derramou sobre todo mundo. Interessante que essa chuva de flores, as pétalas, quando encostavam nas pessoas, elas se
desapareciam. Não tinha jeito de segurar com as mãos, porque a hora que elas encostavam, elas sumiam. Imagina o ambiente. As corolas das flores minúsculas desfaziam-se de leve quando tocava, experimentando uma renovação de energias ao contato daquelas pétalas. São pétalas fluídicas que davam uma balsamização no coração. Ora, terminada aquela sublime oração, André regressou ao aposento no hospital, no quarto onde ele estava, amparado pelo amigo que atendia de perto. Entretanto, ele não era mais um doente grave das horas anteriores. Ele já tinha recebido alguma medicação, já estava ali integrando naquele ambiente, já não estava tão doente como era no momento que ele foi recolhido. Aquela primeira prece coletiva lá em nosso lar operou nele uma completa transformação. Um conforto inesperado envolvia o íntimo da sua alma, do seu espírito. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento no umbral, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. André Luiz estava sendo recuperado no plano espiritual. Esse episódio mostra para a gente que não precisa de apreensão, de medo. Se nós fizermos aqui a nossa parte, cumprirmos o nosso compromisso, superar as provas, as expiações, com certeza, quando desencarnarmos, nós haveremos de receber um lugar assim, de sermos amparados pelos nossos cooperadores, os nossos protetores, os nossos guias espirituais que todos nós temos, que alguns chamam de anjo da guarda. Todos temos, ninguém é sozinho, ninguém está a Deus dará, como se diz, né? Todos nós seremos e estamos amparados sempre. E isso aconteceu com André, não é? Bom, essa é mais um dos episódios, esse é o terceiro episódio. Depois a gente continua. Vamos encerrar por aqui, mas logo a gente dá continuidade à nossa conversa. Um abraço carinhoso em todos. Até a próxima.